Olá, meu amigo do sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora Suzana Gomes, sou professora de língua portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2 e hoje nós chegamos ao capítulo 20 da sua apostila. Esse capítulo vai tratar dos adjuntos adnominais. Essa aula vai ser muito boa para você que de repente deixou de estudar os capítulos anteriores, depois que a gente passou por aquela aula não voltou mais. Por quê? Para a gente aplicar esse conceito que vamos aprender na aula de hoje, o conceito de adjunto adnominal, a gente vai precisar recapitular algumas coisas que falamos nos capítulos anteriores. Então, desde falar de transitividade de verbo, adjunto adverbial, a gente vai pensar em tudo isso para analisar as nossas frases e classificar os adjuntos adnominais. Vamos lá! Bom, para começar, eu quero que vocês observem aqui essa frase que eu vou apresentar. Tem a ver com a imagenzinha lá, a moça foi à loja e comprou aquele vestido vermelho, igual aquele que estava ali na vitrine. Minha irmã comprou um vestido vermelho. Vamos fazer uma análise aqui partindo do que nós já aprendemos, tá? Nesse ano. Primeiro a gente vai analisar o mais básico aqui da frase. Temos o sujeito, minha irmã, e temos o predicado, comprou um vestido vermelho. Aqui nós temos o núcleo do sujeito. Lembra o que é isso? Núcleo do sujeito vai ser aquela palavra mais importante dentro do sujeito, aquela que vai carregar a informação principal. Então, aqui, irmã é o núcleo do sujeito, beleza? Predicado aqui, a gente sabe que é comprou um vestido vermelho e eu tenho aqui um verbo, né, dentro desse predicado. Aqui, esse verbo, ele é transitivo direto. Por quê? Porque nesse caso aqui, quem comprou alguma coisa. Se o verbo é transitivo direto, lembram disso? Quem compra, compra algo. Então, não precisou de preposição. Logo, o verbo é transitivo direto. Se o meu verbo é transitivo direto, o meu objeto vai ser um objeto direto, que é o complemento verbal de um verbo transitivo direto. Ok. Aqui eu sei que um vestido vermelho é o meu objeto direto. Tem núcleo, ou seja, tem uma palavra mais importante aqui nesse objeto direto? Sim, vestido, não é isso? É o núcleo do meu objeto direto. Depois de descobrir que vestido é núcleo, a gente não sabe ainda o que é minha, já que o núcleo era irmã, o que são as palavras e a palavra vermelho. Como é que a gente vai classificar essas palavras? É sobre isso que é a nossa aula de hoje. Vamos lá. Adjunto adnominal. O que é? Essa é a hora de você anotar aí no seu caderno. O adjunto adnominal é o termo que determina, especifica ou explica um substantivo. Então, ele sempre estará ligado a um substantivo, ok? Olha aqui para essa frase. O famoso artista escreveu um livro incrível. Vamos fazer uma análise partindo daquela que a gente fez no slide anterior, tá? Olha aqui. O famoso artista é o meu sujeito. Se você tem dúvida ainda sobre o que é o sujeito e o predicado, dá uma voltadinha nas nossas aulas anteriores, ok? Então, mas aí, de uma forma bem geral, a gente pergunta para o verbo, que é o escrever, quem escreveu? O famoso artista escreveu, então ele é o sujeito. Escreveu um livro incrível é o meu predicado. Agora, aqui eu tenho um núcleo para o meu sujeito, não tenho? Artista é o núcleo, a palavra mais importante desse sujeito, beleza? Aí, no predicado agora, como é que eu vou classificar esse verbo? Quem escreve, escreve em algumas situações, mas aqui quem escreveu um livro incrível. Então, aqui é um verbo transitivo direto, porque escreveu alguma coisa. Se escreveu alguma coisa, esse alguma coisa não precisou de preposição, ele será um objeto direto, né? Já que o verbo é transitivo direto, o objeto dele será um objeto direto. Assim como a gente viu o núcleo do sujeito, vamos ver agora o núcleo desse objeto direto, ou seja, a palavra mais importante é livro, beleza? Então, agora, o tá ligado a que palavra? Pensa bem. Deixa eu anotar aqui para vocês. Essa palavra, que é um artigo, estará ligado, nesse caso, a um substantivo, o artista, né? Artista é substantivo, ou está ligado a ele. Famoso, que é um adjetivo, está ligado aqui ao artista. Então, o e famoso serão adjuntos adnominais. Aqui no meu objeto direto,
e incrível estão ligados a que palavra? Estão ligados à palavra livro. Então, aqui também serão adjuntos adnominais, porque estão ligados a esse substantivo, ok? Nesse caso aqui, se você quiser anotar, você pode botar lá o adjunto adnominal, o famoso e incrível. Próxima frase. Sebastião tem 2 celulares velhos em casa. Então, aqui a gente pode marcar já Sebastião como sujeito, e aí ele vai ser o núcleo, ele está sozinho, né? Tem 2 celulares velhos em casa é o meu predicado, ok? Vamos pegar o verbo aqui. Nesse caso aqui, quem tem alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto também. O meu objeto direto vai ser o quê? Quem tem algo. Que algo é esse? Os 2 celulares velhos. Então, o meu objeto direto será 2 celulares velhos. Beleza até aqui? Tem núcleo aqui, celulares, a palavra mais importante do meu objeto direto. E agora, aquele em casa lá será o quê? Será um adjunto adverbial. Lembra disso? Por que essa expressão em casa não será um adjunto adnominal, professora? Por quê? Pensa que o adjunto adnominal estará ligado a um substantivo. Lembra que eu falei disso agora, né? Olha aqui em cima na primeira frase. É o termo que determina, especifica ou explica um substantivo. Se você voltar às nossas videoaulas, vai ver que na aula de adjunto adverbial eu falei que eles estariam ligados a verbos, advérbios ou a adjetivos. Eles não estarão ligados a substantivos. Em casa está ligado a quê? Veja bem, Sebastião tem 2 celulares velhos em casa. Então, ele tem em casa. Em casa aqui está ligado ao verbo ter. Se está ligado ao verbo, então ele é um adjunto adverbial. Beleza? Se estivesse ligado ao substantivo, aí sim a gente poderia pensar se é um adjunto adnominal, ok? Beleza, já classificamos então essas palavras. Agora, como é que a gente vai ver se tem adjunto adnominal aqui? Percebe que no meu objeto direto, 2 celulares velhos, eu já destaquei o núcleo, celulares. Mas a palavra 2 e a palavra velhos não são palavras que estão, nesse caso aí, se relacionando, se referindo a um substantivo. Olha aqui, acompanha o núcleo é celulares. Celulares é um substantivo, olha aqui, acompanhou o substantivo, determinando, especificando, explicando esse substantivo é adjunto adnominal, beleza? Então, se você quiser anotar, o adjunto adnominal, nesse caso aqui, será 2 e velhos. Vamos ver o que a sua apostila fala sobre essa matéria. Tá lá, estudo da língua, termos ligados ao nome. Enquanto o adjunto adverbial está ligado, além do adjetivo e de um outro advérbio, está ligado a um verbo, os termos ligados ao nome podem ser adjuntos adnominais, né? Esse ad é de junto e nominal de nome, junto a um nome. Os substantivos a gente não chama de nomes, né? Então, vamos lá. Pode-se dizer que o texto explora a possibilidade que as palavras têm de adquirir significados diferentes em contextos diversos. E aí, dá uma olhadinha para essa imagem aqui, esse cartaz que eles vão apresentar para a gente. Ele está dizendo assim, livre-se, olha aqui, livre-se daquele pneuzinho, beleza? Vamos lá. O que significa, tô aqui no primeiro tópico agora, tá? O que significa popularmente a expressão livrar-se de um pneuzinho? O que isso significa no mundo, assim, quando a gente fala, tem que me livrar daquele pneuzinho? O que isso significa? Geralmente a gente está falando daquela gordura abdominal, né, que fica com uma barriguinha, a gente chama de pneuzinho. No geral é isso. Então a gente pode responder assim, livrar-se do pneuzinho significa popularmente emagrecer, perder os quilos que fazem com que a gordura se acumule na área da cintura, né? Aí, no segundo tópico, ela vai perguntar assim pra gente, em que sentido essa expressão foi empregada no cartaz? No sentido figurativo, que a gente chama de conotativo, ou no sentido literal, que a gente chama de denotativo. Já tivemos essa aula, né? E aqui, quando ele fala livre-se daquele pneuzinho, ele tá falando no sentido conotativo ou denotativo?
Aqui ele está falando no sentido denotativo, ou seja, no sentido literal. Quando a gente fala do pneuzinho na barriga, aí sim é no sentido figurativo. Por quê? Não é um pneuzinho de verdade que a gente tem na barriga, né? Agora aqui não, ele tá falando realmente de um pneu, porque essa é uma campanha, se você for olhar bem para esse cartaz, pra gente não acumular água nos pneus, né, por causa do mosquito da dengue, enfim. Então aqui ele tá falando no sentido literal. A gente pode responder assim: no sentido literal, já que na propaganda não se deseja que a pessoa perca peso, mas dê um destino adequado ao pneu, objeto que muitas vezes fica esquecido em lugares abertos, tornando-se foco para a proliferação do mosquito da dengue. Beleza? E agora aqui no terceiro tópico, a sua apostila vai perguntar qual é a função sintática. Aí ele não está perguntando de classe gramatical, não está perguntando se é pronome, não está perguntando se é verbo, se é substantivo, se é advérbio, não está perguntando isso, está perguntando do ponto de vista sintático. Qual é a função sintática do termo daquele pneuzinho? Então pensa assim, vamos dar uma olhada para o verbo, eu estou aqui no cartaz, tá? Olha, livre-se. Aqui é para se livrar de alguma coisa, livrar de algo. Se esse aqui é livrar de algo, o meu verbo vai ser transitivo indireto. Por quê? De algo precisou de preposição, não é? Se o verbo é transitivo indireto, o objeto vai ser o quê? Objeto indireto. Então, o daquele pneuzinho é o objeto, é o complemento do verbo livrar, não é? Se livrar de alguma coisa. Então, a gente vai marcar aqui que ele é um objeto indireto. Se está com dúvida no que é objeto direto, o que é objeto indireto, volta a algumas aulas, que nós já tivemos uma videoaula sobre isso, né? Sobre os complementos verbais. Quando tem preposição, objeto indireto. Quando não tem preposição, objeto direto. Beleza? No geral. Bom, aí a sua apostila vai continuar dizendo assim: a palavra daquele é uma contração da preposição de mais o pronome demonstrativo aquele. Lembra disso? Assim como acontece com os artigos, né? Quando a gente tem, por exemplo, da, do, a junção da preposição de mais o artigo a ou o artigo o. Então, aqui é a junção da preposição de com um pronome demonstrativo, aquele, só que a gente não fala de aquele, a gente junta e fala daquele. E uma de suas funções é indicar a posição dos objetos em relação às pessoas do discurso. Que referência foi usada para se empregar no texto o termo daquele antes do substantivo pneuzinho? Então, aqui a gente tinha daquele pneuzinho. A quem ele estava se referindo, né? Qual foi a referência que eles usaram? Que daquele é esse? Vamos ver as opções aqui, são duas. Primeiro, a referência foi o autor do texto? Daquele indica o pneu que provavelmente o autor um dia jogou fora num tempo muito distante? É isso que é o vamos nos livrar daquele pneuzinho? É o pneuzinho que o autor do texto deixou em algum lugar? Ou é a referência ao próprio leitor? Daquele indica um pneu determinado, já conhecido pelo leitor. Entretanto, não se trata do pneuzinho gordura, que o leitor está imaginando, mas daquele outro objeto esquecido em algum ponto do quintal. É essa, né? Então, aqui quando ele está falando daquele pneuzinho, ele está partindo do princípio de que o leitor, o receptor da mensagem, sabe do que ele está falando, né? E aí faz uma brincadeira entre aquele pneuzinho que a gente tem na barriga, né, na cintura, e aquele pneu que você sabe que todo mundo larga no quintal, para lá, acumulando água, beleza? Inclusive, a brincadeira entre essas duas expressões, né, entre a possibilidade de conotativo e denotativo, fica bem claro nessa imagem, porque inclusive o pneu, ele está usando aqui na cintura, o moço na imagem. Lembram da imagem do slide anterior? Ele está com o pneu na cintura. Então, chama mais atenção ainda para a relação entre essas duas possibilidades de sentido, tá? Se o termo daquele fosse excluído da oração e em seu lugar fosse empregada a contração do, isso alteraria a estrutura da oração? Então, se ao invés de falar daquele, ele falasse do, né? Livre-se do pneuzinho. Ia comprometer a estrutura? Eu não estou falando aqui de significado, mas da estrutura do texto? Não, né? Por quê? Porque esse texto ia continuar, que seria uma oração, como eu coloquei na resposta, porque é um enunciado que se criou, né, que se estrutura em torno de um verbo. Ele ia continuar tendo sujeito,
verbo e complemento, mesmo que se a gente trocasse o daquele pelo do. Aí a sua apostila vai apresentar essa imagem e essa frase aqui. Aqui a gente tem uma oração que diz: toda a população recolheu os pneus esquecidos no quintal. Vamos lá. O que eu quero dessa análise aqui? Quero fazer com vocês uma análise completa de todos esses termos, uma análise sintática. Vamos lá. Então aqui, toda a população é sujeito, recolheu os pneus esquecidos no quintal, predicado. Até aí, beleza, né? Quem recolheu os pneus esquecidos no quintal? Toda a população. Então, toda a população é sujeito e o predicado é recolher os pneus esquecidos no quintal. Tem núcleo nesse sujeito? Tem. População é o núcleo, a palavra mais importante. Agora, aqui no meu predicado, cadê o meu verbo? Recolheu. Nesse caso aqui, quem recolheu... Por que eu falo nesse caso aqui? Porque sempre a gente tem que analisar o contexto. Não é porque o verbo em uma oração é transitivo que na outra ele vai ser, tá? Vê se aqui ele é transitivo. Nesse caso, quem recolheu, recolheu alguma coisa, recolheu de alguma coisa. Aqui, quem recolheu, recolheu alguma coisa, né? Então, esse verbo é transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, a gente vai precisar achar o objeto direto dele aí. Quem recolhe, recolhe algo. Que algo é esse? Os pneus esquecidos, beleza? Os pneus esquecidos é o meu objeto direto. Tem núcleo? Tem palavra mais importante? Tem. Pneus é a palavra mais importante aqui desse objeto direto. Beleza até aí? Professora, por que não teve núcleo ali no verbo? Porque só tem essa palavra, ela é o núcleo. Aqui eu tenho um sintagma, aqui eu tenho uma expressão que tem mais de uma palavra. Então vai ter um núcleo só aqui. Já marcamos pneus. Os e esquecidos, a gente vai analisar daqui a pouco. Não pode esquecer que pneu é núcleo, eu vou escrever aqui em cima. Agora, esse no quintal ali no final, ele é um adjunto adnominal? Esse no quintal está ligado a que palavra? Olha, ele recolheu os pneus esquecidos no quintal. Percebe-se aqui... No quintal não está se referindo a esquecidos. Onde eles foram esquecidos? Eles foram esquecidos no quintal. Esquecidos aqui não é uma característica de pneu? Sim, né? Então, ele é um adjetivo. Sendo ele adjetivo, esse termo que está ligado ao adjetivo pode ser adjunto adnominal? Não pode. Se você voltar à nossa aula de hoje, lá para os primeiros slides, eu coloquei que o adjunto adnominal é o termo que vai se referir a um substantivo. Se no quintal está ligado a esquecidos, que é um adjetivo, no quintal, então, será um adjunto adverbial. Por quê? Os adjuntos adverbiais é que vão se ligar a advérbios, adjetivos ou a verbos. Aqui está ligado a um adjetivo, adjunto adverbial. Se você quiser classificar ainda mais, você já sabe fazer isso, porque nós já estudamos também nas nossas videoaulas os adjuntos adverbiais, né? Você consegue classificar. Esse aqui é um adjunto adverbial de lugar, porque diz o lugar onde determinada coisa, nesse caso, estava esquecida, né? E aí era esquecido no quintal. Agora aqui, a gente tem que ainda identificar o que é o toda, a, os e esquecidos, não é? A palavra toda aqui está ligada à população, que é um substantivo, acompanhando esse substantivo. Agora, a está ligado à população também, beleza? Aqui são essas duas palavras ligadas a esse substantivo. Aqui já tinha um núcleo, que era um substantivo, pneu. Então, aqui eu tenho os pneus, olha, os aqui ligado a pneus, que é um substantivo. Esquecidos, que é um adjetivo, também está ligado a pneus, que é um substantivo. Então, nesse caso aqui, toda, a, os e esquecidos são adjuntos adnominais. Tudo que está marcado de vermelho, beleza? Aqui, eu quero deixar claro para vocês que essa outra partezinha que eu marquei agora de vermelho ali, ó, o da contração no quintal, esse o também é um adjunto adnominal, tá? Provavelmente não vai cair em nenhum exercício que vocês
farão ainda no 7º ano, né? Porque aí aqui tá mexendo com uma contração. Tem junto uma preposição, que é o em, mais o artigo o. Em mais o faz no. Isso vocês já sabem. Mas aí para identificar que o o é um adjunto adnominal que está dentro dessa contração aí, provavelmente algum exercício não vai passar para vocês. Mas saibam que esse o aí também é um adjunto adnominal. Porque esse o não está ligado a quintal, quintal não é substantivo, então ele também seria um adjunto adnominal, ok? Bom, para a gente continuar, vamos praticar um pouco. Vamos pensar nessa frase aqui. Percorremos uma longa estrada de terra. Aqui, a gente não vai achar um sujeito assim para a gente demarcar. Por quê? Porque esse verbo percorrer, nesse caso aqui, ele está mostrando um sujeito desinencial. Esse sujeito não aparece, mas a gente sabe quem ele é, né? Seria o nós. Nós percorremos uma longa estrada de terra. Então, aqui eu tenho toda essa oração como um predicado, beleza? Aqui o meu verbo agora. Nesse caso aqui, quem percorreu, percorreu alguma coisa. Então, o meu verbo é o verbo transitivo direto. Percorreu algo. Que algo é esse? Uma longa estrada de terra. Eu posso marcar aqui que é um objeto direto, né? Agora aqui, tem um núcleo para esse meu objeto direto? Tem. Estrada. Estrada é o núcleo desse objeto direto. Então, aqui a gente pode dizer, depois de identificar já os núcleos, marcar tudo direitinho, dentro desse objeto direto eu encontro uma ligada à estrada, que é substantivo, longa ligada à estrada, que é substantivo, e aqui de terra, também ligados à estrada, que é um substantivo. Então, uma longa de terra são adjuntos adnominais, beleza? Próxima. O juiz expulsou 3 jogadores. Aqui a gente separa direitinho o sujeito. Quem expulsou 3 jogadores? O juiz. Juiz é sujeito. E o predicado é expulsou 3 jogadores. Tem núcleo no meu sujeito? Tem, juiz. Então, juiz, núcleo do sujeito. Agora aqui no predicado, expulsou 3 jogadores. Nesse caso, aqui o meu verbo expulsar. Aqui, quem expulsou, expulsou alguém, não é isso? Então, se expulsou alguém, não precisou de preposição. Se fosse de alguém, com alguém, para alguém, aí sim teria preposição, né? Aqui não, expulsou algo. É um verbo transitivo direto. Que algo é esse que ele expulsou? 3 jogadores. Quem expulsa, expulsa algo, nesse caso. Então, meu objeto direto são os 3 jogadores. Tem núcleo aqui? Tem. Jogadores é o núcleo. Beleza. Agora que eu já marquei, já identifiquei aqui o meu sujeito, meu predicado, identifiquei o verbo, separei os núcleos de todas essas funções, sintáticas, agora eu vejo que o é um adjunto adnominal por estar ligado a juiz, que é um substantivo, e 3 é também adjunto adnominal por estar ligado a substantivo jogadores. Beleza? Vamos lá. O adjunto adnominal. Aqui eu acho importante vocês prestarem atenção porque quando a gente fala que essa palavra está ligada a um substantivo, ela vai ser um adjunto adnominal. Só que não são todas as classes gramaticais que podem ser adjuntos adnominais, certo? E aí a sua apostila vai chamar atenção aqui para quais são essas classes gramaticais. Vamos lá. Ela vai começar dizendo que ad, lembra que eu falei isso lá no começo da aula? É um prefixo que significa junto, unido. Desse modo, o adjetivo adnominal indica que esse termo se liga a um nome, né? Ad, junto, nominal, nome. Então, junto de um nome. Ampliando-lhe o sentido. As palavras que costumam atuar como adjuntos adnominais são artigos, e aí, deixa eu marcar aqui para vocês, olha lá. A população se mobilizou. A população não é o meu sujeito aqui? Sim. Qual é o núcleo? População. Olha aqui o artigo acompanhando esse núcleo que é um substantivo. Então, aqui o a é um adjunto adnominal. O que mais pode ser adjunto adnominal? Os pronomes. Toda a população se mobilizou. Qual é o meu sujeito? Toda a população. Olha aqui, se toda, que é um pronome, não está ligada à população, que é o núcleo do meu sujeito e que é um substantivo.
Sim, né? Então, aqui o toda também será um adjunto adnominal. Numerais também podem ser adjuntos adnominais. Olha lá, 2 povoados vizinhos se juntaram à campanha. Quem se juntou à campanha? 2 povoados vizinhos. Então, 2 povoados vizinhos é o meu sujeito. Qual é o núcleo aqui? Povoados, não é isso? Agora, 2, que é um numeral, não está ligado a essa palavra, a esse substantivo, que é o núcleo? Sim, então aqui será um adjunto adnominal. É claro que aqui vizinhos também seria adjunto adnominal, assim como na frase de cima, o a também seria. É que a sua apostila está chamando atenção para cada classe gramatical, né? Então já vimos que os artigos podem ser adjuntos adnominais, os pronomes, os numerais. Que mais? Os adjetivos podem ser adjuntos adnominais. Olha aqui, a população inteira se mobilizou. Qual é o meu sujeito? A população inteira. Qual é o núcleo? População. Inteira é um adjetivo que está se referindo a esse substantivo que é o núcleo. Então, inteira será adjunto adnominal. Beleza? E por último, as locuções adjetivas. Dá uma olhadinha para cá. Os moradores do distrito já fizeram sua entrega. Então, aqui, qual é o meu sujeito? Os moradores do distrito. Qual é o núcleo desse sujeito? Moradores. Do distrito aqui a gente tem mais de uma palavra, por isso uma locução, que está funcionando como adjetivo, não é? Não está dando uma característica, está dizendo o tipo desses moradores, né? Os moradores do distrito. Então, isso aqui é uma locução adjetiva. Essas duas palavras juntas dão uma característica só, né? Elas juntas funcionam como um só adjetivo para moradores. Então, aqui, do distrito está se referindo ao núcleo desse sujeito, que é um substantivo. Olha só, a sua apostila aqui colocou os adjuntos adnominais só no sujeito, mas nós já vimos na aula de hoje que eles não vão ficar só no sujeito, tá, gente? Não é só no sujeito, é que acabou acontecendo desses exemplos aqui que a sua apostila colocou serem só de adjuntos adnominais dentro do sujeito. Professora, fica muito difícil para mim, não consigo lembrar que essas palavras aí, essas classes gramaticais serão adjuntos adnominais. Pensa nessa dica aqui, olha. Plana. Lembra dessa palavra. Por quê? Tá vendo aqui as classes gramaticais à esquerda? Olha lá. Os pronomes podem ser adjuntos adnominais. As locuções adjetivas podem ser adjuntos adnominais. Os artigos podem ser adjuntos adnominais, os numerais podem ser adjuntos adnominais e os adjetivos podem ser adjuntos adnominais. Então, grava essa palavra plana, que aí a partir dela você vai ver todas as palavras que costumam atuar como adjuntos adnominais. Bom, essa apostila vai terminar dizendo assim: o adjunto adnominal é o termo acessório. Isso significa que ele não é essencial à estrutura da oração, o que não quer dizer, porém, que a sua presença seja indiferente, pois cada palavra contribui para o sentido de um enunciado. Eu já falei isso muitas vezes com vocês, né? Quando a gente fala que não é essencial, significa que sem ele a frase vai existir, mas isso não quer dizer que ele não é importante para essa frase, né? Às vezes a informação mais importante pode estar nele, aquilo que você quer chamar maior atenção pode estar nesse termo, mas o que eu quero dizer que quando eu digo que ele não é essencial, é que eu posso tirar que a frase continua existindo, ela continua fazendo sentido. Não significa que ela vai continuar fazendo o mesmo sentido de antes, mas vai continuar fazendo sentido. A sua apostila aqui ela vai colocar 2 exemplos. Veja bem, no primeiro, moradores destruíram focos. E embaixo ela coloca: os moradores do distrito destruíram todos os focos do mosquito. Tá vendo como esses termos aqui eram acessórios? Eles não eram termos essenciais, eles não eram termos fundamentais para que a frase fizesse sentido. Tanto que na primeira sentença, aqui no número 1, eles não aparecem. E a frase continua fazendo sentido. Olha, moradores destruíram focos. Né? Aqui embaixo eu coloco esses termos que são adjuntos adnominais. Por quê, professora? Olha aqui. Os ligado a substantivo, moradores. Do distrito, também. Todos, ligado a foco, substantivo. Os, ligado a foco, substantivo. Do mosquito, ligado a foco, que é substantivo. Beleza?
Vamos então fazer algumas atividades. Aqui no número 11 diz assim: amplie as orações acrescentando-lhes adjuntos adnominais. Letra A. Cartazes são formas de comunicação. Então, a gente vai colocar aqui termos que não são essenciais para a frase fazer sentido, mas que são adjuntos adnominais. Você precisa fazer igual ao meu? Não. Vou dar um exemplo aqui de uma resposta possível. Na letra A, a gente poderia colocar: os cartazes publicitários são formas rápidas de comunicação. Então, você vê que a frase só tinha cartazes são formas de comunicação. Eu coloco aqui um adjunto adnominal, ó, ligado a cartazes, mais um adjunto adnominal ligado a cartazes, o tipo de cartaz, né? Isso aqui é um adjetivo, esse aqui é um artigo. Lembra do plana, né? Artigo e adjetivo podem ser adjuntos adnominais. E aqui, rápidas, também um adjetivo ligado a formas. Formas não é substantivo? Sim, então aqui também é um adjunto adnominal. Letra B, campanha alerta moradores. A gente pode falar campanha alerta os moradores desatentos. Um artigo que se liga a um substantivo e desatentos é um adjetivo que também se liga a esse substantivo. Letra C, estudantes se envolveram na campanha. E a gente bota estudantes secundários se envolveram na nova campanha. Aqui eu tô acrescentando adjetivos que estão se ligando a substantivos. Secundário está ligado a quê? Estudantes. Nova está ligado a quê? Campanha. Estudantes e campanha, substantivo. Letra D. A cidade acolheu os agentes. A cidade inteira, ó, ligado aqui à cidade, né? Se a gente quiser analisar direitinho, se você quiser fazer isso para praticar, é ótimo, olha lá. A cidade inteira acolheu os agentes de saúde. Qual é o sujeito aqui? A cidade inteira. Qual é o núcleo? Cidade. Então, a é um adjunto adnominal, só que a sua apostila já tinha colocado, né? E inteira também é um adjunto adnominal, porque os dois estão ligados à cidade, que é um substantivo. Acolheu é o verbo aqui, quem acolheu, acolheu alguma coisa. Os agentes, né? Então, aqui era o meu objeto direto, os agentes de saúde. Esse de saúde aqui, ele acolheu os agentes de saúde. Os agentes de saúde, objeto direto. E aqui o núcleo é agente, de saúde e os será adjunto adnominal. Por que eu não marquei o os aqui? Porque a sua apostila já tinha colocado esse os, né? Então, a gente não precisou acrescentar, mas ele também é adjunto adnominal. E letra E. Agentes passaram pelas ruas. Os agentes... Aqui eu podia ter colocado de outra cor. Os agentes passaram pelas ruas centrais. Então, aqui eu estou colocando um adjetivo, centrais ligado a ruas, e os é um artigo ligado a agentes. Agentes e ruas são substantivos, né? Que são núcleo. O artigo os e o adjetivo centrais estão ligados a esses núcleos que são substantivos, então eles são adjuntos adnominais. Então é isso, meu amigo. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Eu espero que esse assunto, que é bem tranquilo, tenha ficado claro para você. Tenta fazer agora os exercícios da sua apostila e também não perde as aulas ao vivo para tirar todas as suas dúvidas, tudo bem? Espero ver você em breve. Tchau, tchau. Até a próxima aula.